Olá, vamos meditar um pouco hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam o que significaria tal parábola. Ele respondeu: A vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus, os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados da riqueza, dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, essa leitura, Jesus inicia falando em parábola para aquelas multidões, porque Jesus usava muito de parábolas para falar. Porém, para os discípulos, ele explicava. Então ele inicia falando sobre a parábola do semeador a respeito da semente que cai em terra fértil, em terra com espinhos, em terra seca, né, pedregosa. Então ele vem explicando tudo a respeito dessa passagem, dessa parábola. Logo em seguida ele fala para os discípulos, porque os discípulos eles perguntam para Jesus o que significa. Então Jesus vem e explica toda a palavra do semeador, que a palavra que a semente nada mais é do que a palavra de Deus, e que o terreno, que aquela terra, somos nós, né? Somos nós. Então, como está sendo a nossa terra? Como está sendo a terra onde está caindo a palavra de Deus? Nós precisamos pedir a Jesus, precisamos pedir ao Espírito Santo a graça e também que Ele permaneça conosco para que a palavra de Deus caia no nosso coração e que o nosso coração seja esse coração nobre e esse coração generoso, como diz no final da palavra, né? Que a terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem frutos pela perseverança. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo no dia de hoje essa graça da perseverança, essa graça de termos esse coração nobre, esse coração generoso. E que mesmo que por algum motivo aconteça de nós nos afastarmos um pouco de Jesus, nós tenhamos consciência e nós retomemos o nosso caminho. Que nós não deixemos que o orgulho, o medo nos afaste de Deus por conta dos nossos pecados. Mas que nós entendamos que por mais que nós caiamos, nós precisamos ter esse coração nobre, esse coração generoso, nós precisamos ter a perseverança e retomarmos o nosso caminho com Deus sempre, sempre. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!